Oi, pessoal. Então a gente está falando do quarto tema, mecanismo de remoção das células matrizes ativas. Mas agora eu vou. O assunto é o mesmo, só para a gente entender melhor. Eu vou trazer um caso o caso de ontem, o meu resultado, e o que uma pessoa me fez uma pergunta para a gente deixar o tema mais leve e mais próximo de nós. Porque o texto, exatamente como o Grabovoi escreveu, todo mundo pode ler. O que a gente está fazendo aqui é partilhar experiências e dificuldades e conversar sobre, que é o que ele fala. Compartilha tudo que você está aprendendo, entendendo ou as dificuldades. Então, essas duas bolinhas aqui, é até o contrário. Essa aqui é a primeira. Vamos imaginar que essa é a minha célula, que a vida inteira ela ficou assim deformada, porque eu tive informações erradas do mundo, no entendimento errado do mundo. Aí eu começo a pilotar e a minha célula fica redondinha, cheia de luz, porque a luz deixa ela nesse formato redondinho. Qual o sentimento que eu vou ter? Que eu estou errada aqui. Porque como eu sempre fui assim, ou quase sempre fui assim, quando eu passo a ser desse jeito, o sentimento que eu tenho é que tem algo estranho. Então eu preciso de um tempo de adaptação para eu acostumar com a minha nova realidade. Por isso que o Grabovoi fala, e é a saída, é a expansão da consciência. Porque se eu tenho a consciência dessa forma, eu não vou entender dessa forma. Eu preciso ampliar. E por isso que a gente já falou aqui das frases do Einstein, Guimarães Rosa. O Einstein fala: se você quer resolver um problema, você não pode pensar com os elementos que criou esse problema. Você tem que ampliar, expandir a consciência. Ele não fala expandir a consciência, mas ele fala ampliar, ter novos elementos. Então, por exemplo, o caso que eu contei outro dia do Marcos. Ou eu ajudo meu pai, ou eu me ajudo. Porque o raciocínio é que se eu ajudo alguém, tem que ser só aquela pessoa. E ajudar significa dar a minha saúde, dar a minha vida para aquela pessoa. Quando passa a ser eu ajudo meu pai e eu me ajudo, muda toda a lógica da coisa, da dinâmica dele, muda tudo, porque ele vai ter que ter novos parâmetros e limites, porque ele não tinha limite nenhum. Ele ou ajudava totalmente e se estrepava totalmente, ou ele estava querendo agora não ajudar de jeito nenhum e só cuidar dele. Então tem que ter uma nova forma de raciocinar. Então, essa questão está muito dentro desse tema, porque ele vai falar da nossa consciência, que a consciência é que libera, é que muda essas células, é que remove essas células, é a nossa ação e a nossa intenção de tirá-las do nosso organismo. A gente precisa ter consciência de nós mesmos, não dá mais para tratar a gente como um carro, que é isso aqui que eu quero mostrar. Apesar de usar algumas técnicas do Grabovoi, não vejo muito resultado. Então vamos... Até a pergunta não é uma pergunta, é uma afirmação. Se fosse uma pergunta, já seria maravilhoso, porque já abriria espaço para uma comunicação. Eu uso técnicas do Grabovoi. Como eu faço para ter muitos resultados? Né? Já muda tudo. Já muda tudo. Então vamos conversar. Como eu faria com a minha... Se essa fosse uma dificuldade minha, como eu faria para resolver isso? Eu ia perguntar, eu não estou vendo resultado nenhum. Porque hoje mesmo eu vi um comentário da Flávia dizendo como é difícil ver os resultados, porque a gente está tão focada em pilotar
que a gente não percebe. Os resultados, eles estão diluídos na nossa vida, eles vêm de todas as formas. Eles não vêm com um laço de fita neon falando, ei, eu sou o resultado, olha pra mim. Não, eles vêm disfarçados. Por exemplo, o resultado meu ontem de costurar tanto era no meio de uma bagunça de tecidos, de 7, 8 sacos de tecidos e sujos que eu tive que lavar. Então vem no meio de uma desorganização. E também desorganizou minha vida. Até os vídeos, 2 dias eu não fiz. Por quê? Porque desorganizou toda a minha vida, mas para organizar de uma outra forma. Mais legal, com mais resultados, mais livre, mais redondo, né? Então, a primeira pergunta que eu faria, não tem resultado nenhum ou tem algum? Você se sente abundante? Porque essa pessoa provavelmente está com muita aflição, com muito sofrimento. Olha, até engasguei. Porque eu estava ano passado, e os vídeos contam isso, eu estava super aflita, porque aqui o real foi desvalorizando. Antes era 3, 3,5, 4 euros quando estava no máximo, agora é mais de 7. E eu pago tudo em reais. Eu pago em euro, mas eu recebo em reais. Então eu estava muito aflita. Por exemplo, eu queria pintar a varanda. Um exemplo muito simples e nem é tão caro assim. Eu não consigo pintar a varanda, porque eu não tive dinheiro até hoje para comprar a tinta da varanda. E eu queria fazer um stencil, como se fosse imitando o calçadão de Ipanema. É Ipanema? Acho que é. E a Praça de Lisboa. Tem 3 anos que eu tenho stencil aqui. Desde que eu cheguei, eu não consigo fazer. Então, se eu for ficar focada no não resultado, eu não vejo os infinitos resultados que eu já tive. Então, o que eu fiz? Por mais aflita que eu ficasse, eu ia para a abundância. Ah, eu não tenho tinta para fazer, então eu vinha para cá. Eu não tenho tinta para pintar a varanda, eu vou pintar todas as portas. Eu pintei mais de 10 portas. E cada porta eram 4 vezes, 3 demãos e um verniz. Então eu pintei, olha o tanto de vezes que eu pintei, 40 e tantos. Porque era mais de 10. E eu foquei a minha atenção, eu fiz uma proposta para mim de gastar tudo que eu tinha sem gastar dinheiro. Tudo que eu tinha na casa, de comida, de tinta, de material, eu ia usar tudo que eu tinha, porque essa era a minha prioridade, focar na abundância e não na falta. Por quê? Porque a abundância, porque esse sentimento de abundância é que vai me tirar da falta. Focar na falta só traz mais falta. Quais as raízes, quais as riquezas que fazem parte da sua vida, né? Eu me fiz essa pergunta. Eu me propus a ver riqueza e gastar, porque antes eu tinha mania de comprar e não usar, e acumulando. Então eu fiz essa proposta para mim de gastar tudo que eu tinha e me sentir rica. Você tem mais riquezas ou escassez? Porque aí a gente começa a comparar. Isso das riquezas, da abundância, o Grabovoi chama de gêmeo arquivado. É a saúde que está arquivada dentro da gente. A gente tem o elemento da incompreensão, do mau entendimento do mundo e tem também a informação da compreensão. Então, junta os dois, une os dois. Não está aqui, caiu eu tenho que pôr de novo aquela concentração das esferas. Você tem pressa para obter resultados? O que você faz para que a manifestação seja mais rápida? Porque a gente fala de... como é que... Tem um termo para isso? De fazer a pilotagem super potente. Esqueci o nome do termo agora. Eu fico um pouco interessada nessa coisa de fazer uma pilotagem super potente, porque às vezes o resultado vem em 5 anos, vem em 10 anos. Esse da tinta
vai demorar mais de 1 ano e meio para eu poder comprar a tinta. O chão que eu já mostrei ali do corredor, depois eu mostro de novo, tem 3 anos que eu estou convivendo com ele porque eu não consigo terminá-lo. Eu fiz muita coisa, eu lixei o chão, quebrei 2 máquinas, mas eu não terminei. Ele está ficando bom, mas eu tenho que conviver com esse não resultado. E aceitar e conversar com ele e rir e atrair ele para mim e não ficar com raiva dele e tirar ele de perto de mim. É a união das 2 informações que vão transformar numa informação saudável. É a união do não entendimento com o entendimento. Depois eu ponho aqui de novo a pilotagem, que tem a esfera na minha frente do problema, a esfera atrás de mim da solução, uma lembrança de algo que eu fiz que deu certo. Depois eu uno essas 2 esferas, a luz prateada esbranquiçada da eternidade entra, eu comprimo essas 2 esferas que estão unidas com a luz e coloco na minha hipófise e dou impulso para que essa informação se transforme no meu corpo todo, nas minhas células. Você conversa com você mesmo? Tem uma pilotagem para ficar consigo mesmo no sistema atual e ele fala, deve fazer isso sempre. É o primeiro passo. É conversar, o que está te angustiando, o que não está, como que você pode mudar. Você muda, observa seus pensamentos e ações? Você pilota como toma água quando está com sede? Ou seja, com vontade, com interesse e saciando a vontade? Ou é assim, tô pilotando aqui, cadê o resultado? Né? Apesar de usar as técnicas, não vejo o resultado. Não dá a impressão que a pessoa usa a técnica só para ter o resultado? Ou ela está usando a técnica para entender uma forma melhor de viver? Né? Aqui me dá a impressão de uma pessoa que o pai falava assim, faz isso que eu te dou aquilo, se você fizer assim eu te dou aquela coisa, sabe? Que tem uma troca, uma barganha. Não é assim, eu estou fazendo isso para mim. Quando a pessoa fala isso, por isso que eu penso nessas questões todas. Porque isso, se não está tendo resultado, então tem que fazer mais. Você conversa com seus desejos? Você conversa com a sua falta de realização, a falta de manifestação? Os seus desejos são uma manifestação da abundância ou da falta que existe em você? Você está muito preocupado e apressado em ter clientes e dinheiro? Ou você quer descobrir quem você é? Porque essa coisa dos resultados rápidos, o Grabovoi fala dos resultados rápidos. Ele fala porque ele quer que a gente controle a realidade num segundo. Está acontecendo um acidente na nossa frente, ele quer que a gente impeça que esse acidente aconteça. Mas até isso acontecer, até a gente ter essa performance, a gente tem que aprender muito. E não é pilotar e falar, já pilotei, agora eu quero resultado. Não, é ter consciência que eu tenho que pilotar mais e mais e mais. Quando eu fiz concurso público, primeiro eu aprendi que eu tinha que aprender mais português, que eu não sabia nada de português. As primeiras provas que eu fiz, eu nem sabia entender qual era o tema da prova, de tão complexo que era. Aí fui estudar, aí fui fazer um curso, meu tio tem um curso, ou tinha um curso lá em Belo Horizonte, para concurso, eu fui fazer o curso com ele. Chegando lá, eu vi que as pessoas faziam o mesmo curso 2, 3, 4 vezes. Então eu estava no primeiro curso e descobri que as pessoas ficam lá, fazendo. Eu cheguei a fazer 3 cursos básicos e 2 avançados com ele. Aí depois eu aprendi aí eu comecei a passar nas provas. Mas passar nas provas era pouco, porque eu tinha que passar no concurso. E para passar no concurso, eu tinha que fechar as provas. Só ter uma média não adiantava. Então eu tive que estudar muito mais. Depois eu descobri que não adiantava só
fechar as provas. Não. Aí depois a amiga da minha tia me chamou para fazer aula com ela, porque eu já estava estudando há muito tempo e não tinha resultados. Então ela me ensinou como fazer a prova. Porque não adiantava só saber português, tinha que ter malícia e tinha que saber como responder as provas. Então, hoje em dia tem, em qualquer livraria tem as provas, mas nessa época não tinha, e ela tinha todas. Ela trabalhava na Assembleia e ela tinha muitas provas. Então eu estudei como fazer provas. E aí eu passei. Aí aconteceu uma outra coisa. Eu não fui em primeiro lugar. E eu errei uma questão de português e duas de direito. Então eu tive que esperar 4 anos, porque 300 pessoas entraram na minha frente. E mesmo assim, eu posso dizer que eu fui muito sortuda, porque eu consegui. Porque eu fiz prova com 50 mil pessoas. O meu prédio só tinha pessoas com R, inicial do nome. Ricardo, Renata, Raquel, Regina. Era só R. Imagina, um prédio inteiro só com a letra R. De tanta gente que tinha. Nessa época, para fazer prova para vestibular para medicina, que era super cotado, era 7 pessoas por vaga. No meu concurso eram 700 pessoas por vaga. Por que eu estou falando isso? Porque não adianta eu falar, olha, eu estou estudando e não passei. Eu não estou tendo resultado. Eu tenho que ver por que eu não estou tendo resultado, aonde que eu não estou tendo resultado e pilotar mais. Não adianta falar, o Grabovoi não funciona. Funciona. Bom, o Grabovoi, o que ele faz é falar de nós mesmos. Como nós raciocinamos, como é o mundo e como a gente pode usar nossa capacidade da melhor forma possível. Se a gente não entender isso, fica difícil fazer as pilotagens, porque a gente faz a pilotagem nesse ponto de vista aqui, ó. Eu faço e em troca eu quero resultado, eu quero esse resultado e eu quero esse resultado já, porque eu estou precisando de dinheiro. Muitas vezes a gente não está precisando de dinheiro, a gente está precisando de ver toda a riqueza que tem na nossa vida. Então é isso, para o vídeo não ficar longo demais, que já reclamaram disso. Eu te vejo na eternidade e jogo pétalas de rosa sobre você. Um abraço.